Senhor Deus e amado Pai, somente crer, Senhor, tudo é possível para aquele que crer, a Tua palavra disse. O Senhor disse que aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Ti tem vida eterna, Senhor. Estamos professando, Pai, que cremos na Tua palavra, cremos em Ti e confiamos que o Senhor está aqui nesta noite, Senhor, para falar aos nossos ouvidos, Pai, de coração a coração, Pai. Queremos estar, ó Deus, atentos para a Tua voz destes últimos dias falar aos nossos corações, pois sabemos que só um povo seleto ouvirá a Tua voz. E queremos ser este povo, Pai. Não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, a Tua Bíblia diz. E através do Teu Espírito vivificará esta palavra em nossos corações. E ao ouvir da Tua palavra, possamos dizer amém a cada palavra que o Senhor pronunciará nesta noite, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos com os nossos espíritos corretos e não fora do Espírito para não receber a Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, estar em liberdade para Te adorar e exaltar, e assim, ó Pai, o Teu Espírito ter liberdade para falar nesta noite. Fale aos nossos corações, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz nesses últimos dias que estamos vivendo na face da terra, Pai. Eu não sei como será o andamento da mensagem, mas eu sei que Tu estás nisto, Pai. Tome o controle desta plataforma, deste ambiente, desta igreja, de cada coração e cada espírito que está aqui, Pai. Que cada um esteja sujeito ao Teu Espírito Santo, Pai. E assim, ó Deus, submissos à Tua vontade. Nos abençoa mais uma vez, Senhor. Pedimos isto e também perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas muitas debilidades, Senhor. Que muitas vezes, inconscientemente, entristecemos o Teu Espírito, Pai, com palavras, atitudes, pensamento, e isto distancia o Teu Espírito de nossas vidas, Pai. Senhor, se porventura neste dia que passou, nesta semana, nós temos entristecido o Teu Espírito, através de alguma palavra, de algum pensamento, ó Deus, ou até mesmo atitude nossa, perdoa-nos, ó Deus, e sede misericordioso para conosco, Senhor, derramando as Tuas ricas bênçãos sobre nossas almas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus continue abençoando, né? Mais uma vez, é um grande privilégio nós estarmos na casa de Deus para desfrutarmos das bênçãos do Senhor em unidade, né? Vamos abrir nossas Bíblias em São João capítulo 3, versículo 1. Um assunto muito conhecido e que já foi pregado muitas vezes. Necessário vos é nascer de novo. São João capítulo 3, versículo 1. Estava muito bonito os hinos que foram cantados. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores, né? E estamos em poucos hoje, né? Achei que teríamos mais pessoas, tivemos a semana toda sem culto. Achei que o sábado ia ser especial. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe
e tornar a nascer? Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da palavra. Podemos assentar, irmãos. Hoje, pela parte da tarde, eu estava ali em Barão de Cotegipe, e eu estava falando aos irmãos ali da igreja, que nós estamos vivendo em um tempo de uma densa escuridão, né? Uma densa escuridão espiritual. E nessa densa escuridão, a Bíblia nos diz que no tempo do entardecer haveria luz. E esta luz que há de se manifestar é este Evangelho o qual nós cremos. É esta mensagem o qual nós cremos. Mas esta mensagem a qual nós cremos, ela não é uma questão só, vamos dizer assim, impressa. Não quer dizer que é este livrinho impresso que vai ser a luz desta era. Não, a luz desta era é eu, é você, que adquire esta mensagem não só em leitura, mas em praticá-la, em vivê-la, em tornar-se a mensagem. E quando nos tornamos a mensagem, então temos luz no tempo das trevas. Nós não podemos oferecer ao mundo uma coisa que nós não temos. Se nós dissermos que temos fé, a Bíblia diz, se nós dissermos que cremos em Deus, Jesus disse: fazes bem, os diabos também creem e estremecem. Não é só uma questão de professar crer em Deus, não é só uma questão de dizer que sou da mensagem, não é só uma questão de dizer que você aceitou, eu aceitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas é uma questão de ser nascido no reino de Deus. A Bíblia diz que por um Espírito somos batizados em um corpo. Então, para conhecermos o reino de Deus, não é entrar em companheirismo com o tabernáculo da fé, não é entrar em companheirismo em alguma organização, não é apertar a mão do pastor e dizer: pronto, agora você faz parte do corpo, você faz parte da união, do tabernáculo, do companheirismo. Não, nascer de novo é o que Jesus nos pede para fazer. Foi a primeira doutrina que Jesus pregou. Quando ele se encontrou com Nicodemos, aquele homem mestre da lei, aquele erudito, um homem que tinha se formado nas suas escolas teológicas, sabia toda sobre a Bíblia, mas não sabia como herdar o reino dos céus. Por isso que conhecimento não herda o reino dos céus. Por isso que teologia não herda o reino dos céus. Nós precisamos nascer de novo no reino de Deus, e é da água e do Espírito, para que então possamos conhecer o reino de Deus. E conhecer o reino de Deus não é através de ABCs ou álgebras, ou seja lá como for, é ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Isto é nascer de novo, é ter a experiência da vida de Cristo em nossas vidas. Nós encontramos esse homem, estava um tanto confuso, porque os seus eruditos diziam uma coisa, mas quando ele via as manifestações em Jesus, aquilo dizia outra coisa. Enquanto os seus eruditos chamavam Jesus de Belzebu, príncipe dos demônios, em seu coração ele estava dizendo: mas ninguém pode fazer isto se Deus não for com ele. Como pode um demônio fazer estas coisas? Como pode um príncipe dos demônios fazer estes tão miraculosos milagres, tantas maravilhas?
Isto não pode acontecer. E aquilo surgiu uma pergunta em seu coração, até que ele foi ter com Jesus à noite, mesmo escondido da sua organização, né? Mesmo escondido da sua igreja, mesmo escondido do seu pastor, mas ele mesmo assim foi tirar uma pequena dúvida que estava em seu coração, e foi ali perguntar para Jesus como era possível Jesus fazer aquelas coisas. E vemos a pergunta. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, olha, irmãos, eu quero que você observe que o profeta nos fala aqui que eles sabiam quem Jesus era. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém, ele era ciente de que ninguém poderia fazer aqueles sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Aquele homem, Nicodemos, sabia quem Jesus era, tinha ciência do sobrenatural sobre aquele homem chamado Jesus. E então Jesus vem e disse: em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Eles tinham o conhecimento, eles tinham a religião, eles tinham um pastor, eles tinham o estatal da igreja, tudo em conformidade, mas eles não tinham ainda o conhecimento do reino de Deus. E é o que nós, a igreja desses últimos dias, nós não precisamos de organizações, irmãos, nós não precisamos de uma igreja, nós precisamos conhecer o reino de Deus. É isso que eu bato todos os finais de semana aqui nesse púlpito, é que eu quero conhecer o reino de Deus. Eu creio que já há tantos anos nós já estamos acostumados com o estatal da igreja e toda a política religiosa, mas agora nós precisamos ter uma experiência pessoal com esse chamado Jesus Cristo. Não é simplesmente ter uma rotina, sábado, domingo, culto nas quarta-feiras de oração, não, mas é sentir isto pulsando em nossas vidas, sentir isto pulsando em nossos corações. Não porque vai ter um pastor especial, não porque vai ser fulano que vai pregar, não porque vai ser Beltrano, mas realmente vir nos colocar em lugares celestiais. Nós temos que ter em mente que quando nós sentamos nestas cadeiras, nós não estamos sentando em cadeiras azuis, nós estamos sentando em lugares celestiais, onde Deus pode falar através do seu Espírito. Agora, para nós ouvirmos a palavra, para nós recebermos a palavra, nós precisamos estar em espírito. Porque eu posso falar alguma coisa aqui, e você, se você não tiver no espírito, você pode pegar outra coisa. E você pode sair murmurando daqui. E você não estará murmurando da mensagem, mas você não estará murmurando do pastor, mas você estará murmurando da mensagem. Então eu digo para você, você pode se levantar contra mim quantas vezes quiser, mas nunca se levante contra essa mensagem. Se levantar contra essa mensagem é se levantar contra Deus. E esta foi a primeira doutrina que Deus pregou, que Jesus pregou para Nicodemos. Um dos seus mais, vamos dizer assim, eruditos sermões. Não foi isso que o profeta fala? Que o sermão mais erudito que Jesus pregou foi esse: necessário vos é nascer de novo. Agora, muitos deles, parágrafo 36 da mensagem, necessário vos é nascer de novo, muitos deles ensinam que apenas vir e ser reconhecido diante da congregação e etc., como um pecador, que você quer aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, que este é o novo nascimento. Muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. E alguns deles creem que você é nascido da água quando você é batizado na água. E há muitas versões diferentes disto. Muitas delas, muitos creem que
é recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, simplesmente aceitar e dizer: eu creio na Santa Igreja fulana de tal, eu creio que Deus é o Salvador do homem, e etc. E desde este dia em diante eu me torno um membro desta igreja e me congrego com os cristãos. Eles creem que isto é nascer de novo. Entende? E contudo, o credo que eles recitam, eu não creio que poderíamos criticá-lo. Alguns deles são puros e santos. Alguns deles são realmente espirituais. Porém, a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, eu creio que o novo nascimento é algo além disto. E nós vamos entrar um pouquinho aqui nesta noite, irmão. Além disto, além de uma vida religiosa, além de permanecer nos cultos nos sábados e domingo, além de você apenas vir no culto da oração, além de você vir e trazer uma mensagem, além de você cumprimentar o seu irmão, além de você ter companheirismo, além de ler essa mensagem, o novo nascimento é algo além disto. Agora, irmãos, nós não podemos ter isso como uma tradição. Nós não podemos levar este evangelho como um formalismo. Nós não podemos levar estes cultos como apenas só mais um culto. Hoje é sábado. Não vamos levar este sábado apenas só como mais um culto. Mas vamos fazer deste culto o culto. Bem, o novo nascimento está bem além de suas boas intenções e seus pensamentos. Ele está além da sua mente. Ele está além disto. Eu não quero dizer isto para para um sacrilégio. E eu não atiro em uma crítica severa a qualquer organização ou igreja, porém muitas delas me lembram um judeu, um pequeno. Isto soa como uma piada. Eu não creio que piadas devam ser contadas no púlpito. Este não é um lugar para uma piada. Por esta razão, trazer esta afirmação que eu tenho em minha mente não é para uma piada, mas para mostrar uma expressão do que eu quero dizer. Que um sacerdote católico uma vez foi para casa na sexta-feira com um novo convertido à Igreja Católica. E o novo convertido à Igreja Católica, e o novo convertido do católico tinha assado um pernil. E você sabe, e disse ele: padre, eu sinto muito, se não me falha a memória, esta é uma sexta-feira, mas eu creio que, de acordo com nossa grande doutrina da igreja, uma vez eu era judeu, e você aspergiu um pouco de água santa sobre mim, e me transformou de um judeu a um católico. Estão acompanhando? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, padre: eu vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este pernil e faço dele um peixe. Estão compreendendo, irmãos? Então, se aquela asperjão do padre naquele judeu tornou ele um católico, agora ele podia aspergir sobre aquele pernil que se transformaria num peixe. Então não é isso, não é um credo, não é um dogma, irmãos. O nascer de novo é uma experiência pessoal com Deus. Agora, isto é dizendo que aquilo não faz um peixe. Ele continua um pernil. Não importa quão santa possa aparentar ser. Eu creio que vocês pegaram isso, né? Não importa quão santa possa aparentar ser. E não importa quanto tentamos pensar que estamos certos, que estamos corretos em dizer um credo ou nos ligando a uma igreja, você ainda é o que você era até que realmente você nasça de novo. Amém? Você tem que nascer de novo do Espírito de Deus. Isto não te muda, apenas aspergir água, apenas citar credos, apenas vir à igreja, ligando-se à igreja,
ou mudando suas ideias, suas intenções, embora isso possa parecer tão bom quanto queira. Isto ainda não é correto. Há algo que tem que acontecer dentro de você, e este acontecimento é de dentro para fora. Às vezes a gente pensa que Deus quer fazer uma grande obra através de nós, que nós queremos sair e ganhar o mundo, mas na verdade a maior obra que Deus quer fazer é em nós, é fazer aquela velha natureza se enterar, fazer aquela velha natureza apodrecer, fazer aquela velha semente amarga sumir, para que então a nova semente possa surgir. O novo nascimento, o profeta está falando muitas vezes aqui, repetindo, o novo nascimento é uma experiência, não é emoção, por mais que produza isso, por mais que o Espírito Santo venha também através da emoção. Eu quero manter o equilíbrio aqui, irmãos. Não quer dizer que você não possa pular, que você não possa gritar, você deve fazer isso, porque uma vez eu disse aqui, ninguém vai beber a água de boca fechada, nós bebemos águas de boca aberta, ninguém vai beber a água viva, mudo, nós vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia, vamos gritar, e se o Espírito Santo nos tocar, e for verdadeiro aquela unção, nós correremos pelo edifício, nós pularemos como aquele homem de cor no púlpito, que começou a pular e bater um calcanhar no outro e dizer, este púlpito está ficando pequeno para mim. Não quer dizer que nós não vamos fazer isto, mas isto não é a evidência do novo nascimento, é isto que eu quero mostrar. Algo que toma lugar, o novo nascimento é algo que toma o lugar. Então isto não é aquilo que traz o novo nascimento. Agora, as diferentes igrejas, elas dizem, bem, você aceita isto, ou creia naquilo, e está correto, mas não é. Acreditar somente nos credos da igreja, não. A razão pela qual temos que nascer outra vez, é porque a Bíblia nos ensina, e isto é pastor, isto é obreiro, isto é igreja, isto é jovem, isto é velho, é todos irmãos. Não é porque o pastor está pregando sobre o novo nascimento, que ele não precisa do novo nascimento, ele necessita do novo nascimento. Já não é nem uma obrigação, é necessário. É necessário, sem o novo nascimento, nós não veremos o reino de Deus. A razão pela qual temos que nascer outra vez, é porque a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em pecado. É Romanos 3 e 17 ou de 23? 23? Romanos 3, 23. Porque todos nascemos em pecados e destituídos somos da glória de Deus. E aí? Se todos fomos destituídos, todos somos separados. Todos viemos pela via sexual, todos viemos pela via do pecado, todos somos pecadores, pecadores por natureza. E viemos ao mundo falando mentira. Me diga quando que você ensinou a tua criança a mentir? Eu nunca ensinei minha criança a mentir, mesmo assim ela mente. Nós não somos bons, antes de tudo, então nós não podemos alegar qualquer coisa por nossa astúcia, ou sinceridade, ou quão grande nós somos, ou quão pequenos sejamos, ou o que for mais. Nós estamos todos juntamente errados, antes de tudo, e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Não existe o que nós podemos fazer a respeito disso, de estar errado. Nada, não podemos fazer nada, você não pode. Jesus disse, quem pensa que pode acrescentar um côvado à sua estatura, você pode tomar todos os pensamentos, fazer todos os sonhos, ler, estudar, examinar, tudo mais, e você não pode ajudar a si mesmo num jota. Que coisa, irmãos. Eu estou contente, assim sendo, atire tudo fora. Quero convidar você nesta noite para atirar fora os teus arrazoamentos,
quero convidar você para atirar fora os teus pensamentos, quero convidar você para atirar fora tudo aquilo que você pensa de bom sobre você. Atire fora. Uau! Vou atirar fora tudo de bom que tem em mim? Sim, porque a Bíblia diz que o nosso melhor é como um trapo de imundícia. Estou contente que o faça, porque se isto for estabelecido no saber, na razão, na concepção, alguma coisa, alguma inteligência, assim nós não teríamos uma chance sequer. Estão acompanhando, irmãos? Não quero tornar a leitura cansativa, mas preciso ler isso aqui. Nós não teríamos uma chance, porém Deus modificou isto, ou jamais o teve aquela forma no começo. As igrejas sempre tornam isto complicado, mas Deus faz isto simples para nós. Então isto foi colocado em lugar onde todos nós possamos ver o Evangelho simples. E eu digo mais para vocês, é para quem quiser. É para quem quiser. E a Bíblia diz que o Evangelho é tão simples que nem os loucos errariam o caminho. Nem um louco, irmão, já pensou? A gente julga às vezes uma pessoa de fora, fora da consciência, e a gente diz, não, isso aí não tem consciência, mas se a Bíblia diz que nem os loucos errariam o caminho de tão simples que é este Evangelho, por que nós queremos complicar algo que Deus fez simples para nós? O Jesus olhou para os fariseus e disse, vocês fazem cargos pesados para os outros carregarem, mas vocês não mudam um dedo, não movem um dedo. Vejam, você não pode ver o reino de Deus com seus olhos, porque é um reino espiritual. Em outras palavras, você jamais será capaz de entender o reino de Deus até que você seja nascido de novo. O que é o reino de Deus, irmão Ariel? Nós nunca vamos entender o reino de Deus enquanto nós não nascer de novo. Mas o que é o reino de Deus? Como faço para entrar no reino de Deus? E o que uma pessoa que está no reino de Deus, como ela age, o que ela fala, o que ela faz? Como você vai entender uma pessoa que ama o seu inimigo? Agora eu pergunto, nós estamos no reino? Ah, sim, eu nasci de novo. Mas se o vizinho olhar de olhar grosso? Mas se o irmão olhar de olhar grosso? E se a irmã enfurascar a cara? Eu nasci de novo, eu estou no reino de Deus, eu nasci da água e do Espírito, glória a Deus, eu tenho os frutos do Espírito. Você sabe o que é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança. Oh, você tem os frutos? Eu tenho os frutos? Nós não podemos ver o reino de Deus, vou repetir, nós não podemos ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. E com estes olhos naturais nós nunca vamos ver o reino de Deus. Com os nossos pensamentos, arrazoamentos, intelectualidade, nós não vamos ver o reino de Deus. Então o que precisa para eu receber o reino de Deus? Agora, para uma semente dar outra semente, o que precisa acontecer para aquela semente? Para um grãozinho de milho dar uma espiga de milho, você tem que plantar aquela semente. E aquela semente, para dar outra semente, ela tem um processo a ser passado. O problema é que nós queremos entrar no reino de Deus, queremos dar o fruto do Espírito sem passar pelo processo.
E eu vou dizer, irmão, e vou generalizar aqui, ó, desde o púlpito até a porta, se nós não passarmos pelo processo que Deus tem posto através da palavra, nós nunca vamos ver o reino de Deus. Mas se você está disposto juntamente comigo de passar pelo processo de Deus para ver o reino de Deus, eu estou disposto a deixar que o Senhor Jesus Cristo, o agricultor, o agrônomo dessa lavoura, possa pegar essa semente e fazer o que Ele quiser fazer. E eu creio que este agrônomo conhece uma boa semente. Ele sabe se aquela semente é boa ou não é. Ele sabe se aquela semente está carunchada ou não está. Ele sabe se aquela semente, quando ele plantar, vai dar fruto. Porém, mesmo uma semente sendo boa, ela precisa ser plantada. Ela pode ser muito linda, muito bonita, mas se a semente cair no chão, diz a Bíblia, e ela não morrer, e ela não apodrecer, fica ela só. Não é só uma questão de morrer, nós precisamos apodrecer. Que palavra difícil para se falar em cima de um púlpito, apodrecer. Mas vamos levar isto para o lado espiritual da coisa. Não é só morrer, mas é apodrecer. E este processo da semente, quando você enterra a semente, aquela semente vai receber água, e ao receber água vai umedecê-la. Você tem que receber a água da palavra para te umedecer um pouco, porque aquela umidade vai começar a afrouxar aquela pequena casca que nós temos ao redor. E essa casca às vezes é dura, e as águas da palavra têm que vir, e vir molhando, e vir umedecendo, até que começa a amolecer aquela casca. Mas que casca é essa? A casca do orgulho, a casca da inveja, a casca do rancor, a raiz de amargura, e olha, a cólera, o ódio, e eu poderia citar uma lista dessas cascas. E todos nós somos cascudos, irmãos. Desculpe a expressão, mas eu me juntei junto, né? Talvez um não tenha inveja, mas tem rancor. Talvez um não tenha rancor, mas tem ódio. Talvez um não tenha ódio, mas tem inveja. Talvez um não tenha inveja, mas tem cólera, tem ira. E essas cascas precisam ser umedecidas pela água da palavra, para que então ela comece a amolecer. Eu preciso perder isso, irmão. Você precisa perder isso. Porque com esses olhos nós não veremos o reino de Deus. Com essas manias nós não veremos o reino de Deus. Com estes desejos nós não veremos o reino de Deus. Nós precisamos sumir, morrer. E aí que está o processo dificultoso mesmo. Porque às vezes a gente ora e diz: "Oh Senhor, faça-me de novo oleiro, quebra-me e faz de novo." E a gente ora para Deus nos fazer de novo, a gente ora para Deus quebrar o vaso e produzir o vaso novamente. Mas acontece que a gente ora pedindo algo, mas Deus traz um processo. Quebra-me. Vai aguentar a martelada? Você vai aguentar a martelada? Você vai aguentar os cacos caindo? Será que eu vou aguentar? Quando aquela martelada bater e aquele orgulho cair? Então essa água da palavra vem e começa a nos umedecer. E disse o profeta que qualquer nascimento, seja num hospital, seja num palácio, seja num edifício riquíssimo, ou seja num estábulo, ele traz sujeira. Todo nascimento é uma sujeira. Ele não é uma coisa boa de se assistir, não. Ele traz sujeira.
mas é através daquela sujeira, daquele nascimento, que vem a vida. Pega aquela sementinha e larga na terra para você ver, dali uns dias ela está mofa. Aqueles fungos ao redor, não é coisa boa, irmão, para nós. Se nós queremos morrer para o mundo, morrer para os nossos pensamentos, nós vamos ter que encarar este processo. Esses fungos vão arrodear, essa umidade vai chegar, mas é o processo que nós precisamos passar, porque sem esse processo nós não vamos ter a nova vida. Primeiro aqui que está, parágrafo 55. Primeiro, nós nos consideramos nós mesmos pecadores e dignos de condenação. Chegar diante de Deus como soberbos, orgulhosos, com nossas conjecturas, com nossos pensamentos, isso não vai trazer um processo. Nós vamos ficar só. Mas quando chegamos diante de Deus, com aquela condenação, indignos como indignos, e nós somos todos nascidos em pecado e formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Nossas mentes são más. Nossas almas são corruptíveis. Nossos constantes pensamentos são maus. Irmão, eu penso coisa mal. Você pensa coisa mal. Você pensa coisa mal no teu trabalho. Você pensa coisa mal na rua. Nós pensamos coisas mais uns dos outros, porque nossos pensamentos são maus. Nós não somos bons, nós temos que entender isso, por nós mesmos nós não somos bons. Não temos nada de bom. Nossas almas são corruptíveis. Nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento imaginário da mente do homem e da mulher é nocivo. Nossa, um pecador, e também nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom. Se fosse eu falando isso, mas isso está no parágrafo 55 da mensagem, necessário vos é nascer de novo. Somos exatamente cheios de corrupção. Somos maus. Pensamos coisas maus, falamos coisas maus, agimos de má índole, porque está em nós. Mas Deus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo para ver o reino de Deus. Eu creio que nós temos como é que eu poderia dizer? Esses defeitos. Mas dentro desses defeitos, dessa carne, desses pensamentos, desse coração, tem um pequeno desejo. Um pequeno desejo de ser bom. Um pequeno desejo de ser um bom cristão. Um pequeno desejo de ser uma boa cristã. E é nesse pequeno desejo que Deus quer trabalhar. Não, Ele não vai trabalhar com a casca velha. Ele não vai trabalhar com aquela semente. Ele vai trabalhar com aquele processo, até aquele processo trazer outra semente. Ele não vai trabalhar com essa natureza, queridos. Ele não vai trabalhar com esse espírito. Não. Ele vai te dar um processo. E neste processo, Ele quer colocar em você e em mim um novo espírito. E eu recebendo este novo espírito, então eu estou apto para receber o quê? O espírito dele.
mas para receber o Espírito dele, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu não sei se eu estou sendo claro, irmãos. Agora, 64. Passa tão ligeiro as horas, né? Agora o caminho para este caminho, o caminho para este nascimento. Há caminho para ele. E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo. Exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. Quem aqui quer vida eterna? Amém? Eu também quero. Mas para obter vida eterna, nós temos que fazer o quê? Morrer. Você não pode conservar, eu pulei. Um processo, exatamente a qualquer coisa, tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer com eles. Eu tenho que morrer com eles. Assim como Cristo morreu, você tem que morrer. Assim como Abel morreu em seu altar, com o seu sacrifício, nós temos que morrer com o nosso sacrifício. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos viver, mas agora o irmão Brana diz, nós temos que morrer por Ele também aqui. Talvez vocês estão me entendendo mal, não morrer fisicamente, mas todos nós, como nós lemos no princípio, carregamos uma velha natureza, irmãos. Você tem que morrer para o seu próprio pensamento, para nascer para o seu pensamento. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. A mente que estava em Cristo, quando ele se encontrou com aquela mulher, que aqueles sacerdotes queriam matar ela porque tinham pego no ato do adultério, a mente de Cristo olhou para eles e julgou a questão. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como disse o pastor Febrônio na reunião, né? Eu creio que o ancião mais velho, que estava lá naquele lá, fez isso aqui, ó, com a sua pedra. Foi o primeiro a largar a pedra. Mas eu ainda estou segurando a minha. E agora, irmão, irmã, como pode você pensar os seus pensamentos e negar a sua palavra? Como posso eu dizer que tenho os pensamentos de Deus e negar a sua palavra? Como posso eu ainda reclamar ser nascido de novo? Tão somente faça a você mesmo esta pergunta: como você pode fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem os pensamentos de Deus em você. E se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. Aleluias! Logo eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, aqueles desejos errados que estavam em mim, não estarão mais em mim. Por quê? Porque apodreceram. Porque morreram, porque sumiu, mas ainda assim, quando não se vê nada, quando aquele sol bate naquela sementinha, ela começa a produzir a sua nova vida. Quando este sol da justiça, qual é a mensagem da hora? A palavra de Deus, através desta mensagem, vem e bate em nós. Aquela sementinha que apodreceu para o mundo, morreu para o mundo, sumiu para o mundo, começa a quebrar
todos aqueles torões de baros que estão ali sufocando ela, porque o sol da justiça está puxando ela novamente. Assim é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã que quer nascer de novo. Ele se inteira, morre para ele mesmo, apodrece para ele mesmo, deixa todas as coisas que atrapalham de ter a presença de Deus em sua vida, e então quando o sol da justiça começa a brilhar, aquela vida que estava dentro da sua vida começa a saltar para fora. É isso que Deus quer fazer conosco, igreja. Ele quer nos dar um novo nascimento, um novo espírito, para que então possamos ter do seu espírito. E nós tendo o seu espírito, quando o sol da justiça começar a brilhar nesta pequena igreja, ela começará a romper todos os ismos, a romper todos os dogmas, a romper todos os credos, e ela mostrará a verdadeira vida que está dentro dela. Só que esta vida que está dentro desta semente não pode ser nada menos do que esta mensagem. Não pode. Porque a Bíblia diz que não pode uma árvore boa produzir bons frutos e a árvore mal produzir frutos bons. Não pode. Cada um de nós vamos produzir os nossos frutos. Porque Deus fez assim, cada semente produza conforme a sua espécie. E se a tua semente veio de Cristo, ela terá que dar o fruto de Cristo. Se eu vim de Cristo, eu tenho que manifestar os frutos do Espírito Santo na minha vida. Agora, sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. E é uma coisa muito ruim, porque é processo de morte. Pensa você encarar a morte. Pensa você, para ter uma nova vida, ter que morrer. Assim é toda semente, irmãos. Nós não podemos trazer as bagagens do mundo para essa nova vida. Não vai funcionar. Esses velhos hábitos para essa nova vida não vai funcionar. Nós vamos caminhar no deserto como Israel caminhou. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles caminharam e arrodearam, daqui a pouco começaram a murmurar: oh, lá no Egito nós tinha alho, lá no Egito nós tinha carne, lá no Egito nós tinha bolo. Tem que morrer primeiro. Se um grão de trigo espera nascer de novo, isto é totalmente impossível. Pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez, deve morrer primeiro. Então, como você vai escapar a isto? Você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo. De tal modo que você possa nascer de novo. Você tem que fazer isto. Se você não morrer, você jamais poderá viver outra vez. (69) Agora, isto não significa virar uma nova página. Agora, você diz: agora este novo ano, irmão Brana, eu vim aqui, eu tenho vindo aqui por muito tempo, tenho sido membro da igreja este ano todo, e agora eu vou virar uma nova página e começar de novo. Não, isso não significa aquilo. Não, virar uma nova página, não é um novo nascimento. Mas realmente morrer, apodrecer e nascer de novo. Você tem que se sentir tão culpado quando você se coloca em sua presença,
quer vá pelo caminho metodista ou caminho batista, seja lá por qual caminho você vá, você tem que ser tão culpado e se sentir tão culpado que isto te matará. Vou ler de novo, irmãos. Veja, você realmente tem que morrer. Você tem que se sentir tão culpado. Quando você se coloca na presença de Deus, quer vá pelo caminho metodista ou caminho batista, seja lá por qual caminho você vá, você tem que ser tão culpado e se sentir tão culpado que isto te matará. E eu quero que você reflita comigo agora, irmãos. Quantos anos de mensagem? Quantos anos ouvindo isto aqui? Que não é novidade para nós. Já são coisas que nós sabemos de cor e salteado. Desculpa, irmãos. Eu não tenho uma mensagem de autoajuda. E nem uma mensagem de prosperidade. Não tenho. Mas eu tenho algo aqui que traz vida eterna. Se você vem aos cultos, e você não consegue aturar o teu irmão, você não nasceu de novo. Se você vem à igreja e tem uma vida santa, e faz tudo conforme a doutrina da igreja, obedece ao seu pastor, faz o que deveria ser feito, é uma pessoa santa, mas se tem uma raiz de amargura em seu coração, você não apodreceu. Oh, meu Deus! Eu disse que eu não tinha autoajuda. E você vem, você dá glória a Deus, você dá aleluias, você entra no Espírito, louva no Espírito, canta no Espírito, prega no Espírito, mas ao ver ao teu irmão tem um sentimento contrário ali, você não nasceu de novo. Isso é mensagem para a noiva. É para a noiva. O povo seleto, o escolhido de Deus vai ouvir essa mensagem. Então, meu amigo, eu tenho que te dizer uma coisa, você tem que se considerar tão culpado na presença de Deus, que sua vida no mundo mora exatamente ali. Então, quando você pode sentar do lado do seu irmão e não sentir nenhum ressentimento, assim você está certo. Aleluias, porque essa é a vida de Cristo. E o único caminho para que você possa viver de novo é morrer primeiro. Você poderá viver de novo somente se você morrer. Então eu li esses parágrafos não para dizer para você que você está errado, mas eu creio que isto que eu li aqui, isto falou com você. E você sabe se você nasceu no reino de Deus, porque o reino de Deus nós não podemos ver com estes olhos, são espirituais, é um reino espiritual, é amar aquela pessoa que te dá o tapa na face da cara. Já sai na bordoada, né? Aí nenhum dos dois está no reino de Deus.
Então, se você ainda tem ressentimentos, se você ainda não consegue ficar do lado do teu irmão, você não apodreceu. Agora você vê onde quero chegar? Você vê qual é o novo nascimento? Primeiro, morrer, a fim de nascer de novo. E se você ainda não tem as coisas, se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não é nascido de novo. E como você vai afirmar ser nascido de novo e ainda permanece com as coisas do mundo perseverando em você? Como vai fazer isto? E vou encerrar com este parágrafo. Você pode levantar dali e fazer qualquer coisa. Você pode dançar no Espírito. Você pode chorar como alguém choraria. Você pode correr para cima e para baixo. Você pode juntar-se a cada igreja e ir para lá, e ir para cá, e ir para todo lugar que você achar, falando para os pentecostais agora, e ir imediatamente de volta para fora e... eu vou ler isso aqui lá do comecinho com calma, irmãos. Você pode levantar dali e fazer qualquer coisa. Você pode dançar no Espírito. Você pode chorar como alguém choraria. Você pode correr para cima e para baixo. Você pode juntar-se a cada igreja. Você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer. Eu estou falando para os pentecostais agora. E ir imediatamente de volta para fora e desonrar a esposa de um homem, destruir o lar de um homem. Algumas de vocês, mulheres, você voltará imediatamente, não importa quanto a palavra venha a você para acertar as coisas, você não a reconhecerá. Meu Deus, irmãos, e nós estamos vivendo neste mesmo instante. A palavra vem, fala, bate, exorta, ensina, e as pessoas não reconhecem. Você nunca deixará seus cabelos crescerem, mulheres, ou aquilo, você jamais se vestirá corretamente. Você será ainda exatamente igual ao mundo. Por quê? Porque você não está morta. Você não morreu para o mundo. E você, homem, que sai cobiçando todas as mulheres da rua, você não nasceu de novo, porque você não morreu. Alguns de vocês, homens, jamais deixarão de beber, fumar. Vocês jamais deixarão de cobiçar mulheres tolas e imoralmente vestidas quando vocês as veem nas ruas. Ao invés de virarem as costas e irem para longe, vocês ainda cobiçam exatamente do mesmo modo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, do mesmo modo, porque então você ainda está vivo com o mundo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, você está morto. Isto é correto. Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que eu estou falando? Agora, sua alma está colocada sobre aquele altar de metal do julgamento de Deus. Então Deus recebe agora. Isto mostra que você não o tem recebido ainda. Se isto faz, se ainda está vivo no mundo, Deus jamais o tomou aquele sacrifício. Agora vocês, falando sobre obter o Espírito Santo, e quanto você tem que esperar aqui, está você, até que Deus receba aquele sacrifício que está queimando no altar de bronze, até que isto seja colocado sobre os seus julgamentos ali, até que o seu julgamento tenha realmente matado os seus sentidos. Você pode dizer, bem, eu vou virar uma página nova. Não é isto. Bem, eu sei que eu costumo fumar, eu vou parar de fumar. Ainda não é isto. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de metal. Seu altar é julgamento. Qual é o seu julgamento então? Morte. Esta é a penalidade. Temos que morrer. O pastor tem que morrer. A igreja tem que morrer. Os membros têm que morrer.
para nós mesmos, para os nossos próprios pensamentos, para as nossas próprias atitudes, para os nossos próprios arrazoamentos, e então nascer de novo no Espírito, e obter sim a vida eterna. Agora eu pergunto, irmão, sem emoção, porque eu tenho visto tantas emoções e sem resultado. Sem emoção. Quantos de nós aqui, e eu me incluo junto, tem morrido a ponto de não desejar mais as coisas imundas deste mundo? Vamos refletir junto comigo. Nós queremos realmente o reino de Deus? Queremos, eu quero, você quer, eu sei que nós todos temos esse desejo. Mas nós precisamos entrar neste processo do novo nascimento. Ou nós nunca teremos o reino dos céus, ou nós nunca chegaremos ao reino dos céus. Vamos nos colocar de pé. E eu quero que você mesmo faça a tua oração aí no lugar mesmo. Não vou fazer uma chamada de altar, para que também não se torne uma rotina, né? Um costume de toda vez fazer uma chamada de altar. Mas reflita comigo, irmão. Quantas vezes aquele irmãozinho esteve do teu lado e você não suportou ele? Quantas vezes demos mais atenção ao que está lá na rua e o nosso irmãozinho morrendo do lado? Precisando de ajuda, de um abraço, de uma palavra. Quantas vezes nos preocupamos com os de fora, damos comida para os mendigos e os nossos filhos estão passando necessidade. Mas esta necessidade de fome não é uma fome física, é uma fome espiritual. Aconselhamos tantas pessoas, tantos jovens, e acabamos esquecendo dos nossos próprios. Queremos abraçar o mundo, ajudar as pessoas, mas temos irmãos que estão perecendo do nosso lado, morrendo. Se o fruto do Espírito Santo está em mim, esse irmão pode se alimentar do amor que eu tenho. Esse irmão pode se alimentar da paz que eu tenho. Esse irmão pode se alimentar da alegria que eu tenho. Esse irmão pode se alimentar da paciência, porque todos eles são frutos. Igreja do Deus vivo, Igreja Tabernáculo Erechim, aqui da cidade de Erechim, irmãos amados, nós estamos um passo do arrebatamento. Nem menos que um passo do arrebatamento. Menos de um minuto. Segundos para o arrebatamento acontecer. E será num piscar de olhos. E disse o profeta na mensagem além da cortina do templo, ele disse: agora eu estou certo e tenho certeza que somente o amor entrará lá do outro lado. Tenho certeza que se tiver um risquinho no meu papel de rancor, de ódio contra o meu irmão, isso me impedirá de subir no arrebatamento. Então eis a advertência do Senhor Jesus Cristo nesta noite: necessário vos é nascer de novo, perder esta crosta, perder esta casca, perder tudo isto que não presta, mas para deixar a vida do Espírito nascer, nós precisamos passar por este processo. Agora, não seja orgulhoso, não diga eu não vou lá, porque isso pode te impedir de entrar. Aquilo que você tem contra o teu irmão, contra a tua irmã, isso vai te impedir de chegar lá. Perdoe para ser perdoado. Use de misericórdia para os misericordiosos alcançarão misericórdia. São Mateus 5, 7 diz. E da maneira que você mede, você será medido. Leia a sua Bíblia, igreja. Eu creio que nós não estamos mais a tempo de guardar em nossos corações
as coisas ruins, os rancor, as amarguras, as raízes, os ódios, as invejas. Não é tempo mais de competir um contra o outro, é tempo de nos unirmos a favor um ao outro. Colocar o nosso coração na obra do Senhor, colocar nossas vidas de acordo, consagrá-las ao Senhor, fazer como Jonas fez em Nínive, o povo chegarem ao tal ponto de arrependimento que se vestiam de sacos e cinzas. Igreja, nós precisamos disto, precisamos apodrecer, precisamos morrer. Foi Ele que começou, foi Ele que me disse: mora para isso, deixa isso apodrecer. Ele me feriu, ela me feriu, deixa isso apodrecer, deixa isso morrer. Ela me falou tal palavra e aquilo me machucou, deixa isso apodrecer. Deixa aquela nova vida nascer em você, igreja, povo, jovem, anciões. Deixa que o Espírito Santo venha e traga esta vida, e é uma vida de liberdade, onde você pode viver livre para o Evangelho. E aonde você for, você vai poder testificar, testemunhar, dizendo como Paulo disse: já não vivo mais eu, já não sou eu mais que vivo, não sou eu mais que penso, não sou eu mais que olho, mas é o Cristo que vive em mim. O irmão me fez mal, mas se o fruto do Espírito está em mim, eu tenho certeza que aquele fruto vai abençoar o meu irmão, através do perdão, da misericórdia. Nós não fomos chamados para sermos derrotados, nós não fomos chamados para cair no caminho, nós fomos chamados para sermos vencedores. E para vencer nós mesmos, vencer nosso orgulho, vencer nossa inveja, vencer nosso ódio, tudo aquilo que veio com a natureza da qual nós nascemos. Vença, apodreça, mora e deixa a vida de Cristo nascer em você. Querido Deus e eterno Pai, tantas vezes tenho subido aqui, Senhor, para trazer uma mensagem que possa nos animar, Senhor. Mas como vamos nos alegrar, Senhor, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades para acertar? A nossa alegria está no Senhor, a nossa força está no Senhor. Tu és a nossa torre forte, Pai. Tu és a nossa solução, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente. Deus, tira de nós este coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Tira de nós este espírito contrário ao Teu Espírito, Pai. Dá-nos uma natureza suave, mansa, a mesma natureza que houve em Cristo Jesus. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele disse: vocês são meus amigos. E eu creio que Jesus não seria hipócrita em falar uma coisa dessa. Ele considerava Judas como um amigo. Pai, dê-nos um sentimento igual ao Teu, para que ao olharmos para os nossos irmãos mais fracos, possamos suportar as fraquezas dos nossos irmãos mais fracos, Pai. Que possamos amá-los, que ao invés de matá-los, possamos ter o remédio para as vossas feridas. Ó Deus, que ao invés do ódio, possamos ter o amor pulsionando. Estamos num ponto, Senhor, que chega, não queremos mais. Não queremos mais carregar esta atmosfera pesada.
não queremos mais carregar esta natureza ruim. Mas nós aprendemos nesta noite que por nós mesmos não conseguimos. Mas, crendo em Ti, Senhor, Tu pode todas as coisas. Cremos que Tu pode e é capaz de tirar de nós este coração de pedra e dar-nos um coração de carne, e neste coração gravar os Seus mandamentos, as Suas leis. Dá-nos este Espírito, Senhor. Queremos nascer de novo. Deus, não queremos nada, nem um pedacinho da casca velha nos atrapalhando, mas queremos o Teu Espírito fluindo, Pai. Ajuda-nos a alcançar estas coisas. Ajuda a Tua igreja a alcançar esta atmosfera, Senhor. Tudo o que eu Te peço, Senhor, são estas coisas. E que pelo Teu poder e pela Tua graça possamos dar um passo mais perto da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oração em favor da irmã Isolda. Senhor Deus, não sabemos o que se passa pela nossa irmã, qual a sua necessidade, mas não é para nós saber. O Senhor disse: tudo o que pedires com fé, crendo, nós receberíamos. E venhamos agora, Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, e colocamos a nossa mão pelo poder da fé sobre nossa irmã, através deste pedido, e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja curada, liberta e abençoada pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui está esta chave de um veículo. Nós abençoamos, Pai, e Te agradecemos pelo Senhor ter abençoado o nosso irmão, seja carro, seja casa. Abençoa, Senhor, que cada vez que ele usufruir deste bem, seja guardado e que seja livre de todo acidente, de todo perigo, e que Satanás não tenha poder sobre esta vida, sobre este veículo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e entregamos nas Tuas mãos. Amém, Senhor Deus. Deus vos abençoe, irmãos. Amanhã o pastor Davi estará conosco. Convide as pessoas para virem e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que nós vamos ser abençoados. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Shalom a todos.